devocional vem de devoção, aquele momento em que você tira para ler a Bíblia, para orar. E você tem alguma estratégia, você tem um método, você de fato sabe fazer um momento devocional, você tem alguma forma de fazer isso? Bem, é sobre isso que eu quero conversar com você nessa primeira aula sobre como fazer o seu momento devocional. Eu quero te ajudar nesse sentido. Estarei gravando alguns vídeos sobre esse assunto. E eu já quero pedir para você, se você gostar desse vídeo, para você curtir esse vídeo, para você fazer os seus comentários aqui, para você compartilhar esse vídeo e também para que você se inscreva no canal. Então, vamos para esse assunto, para essa primeira aula. Nessa primeira aula, antes de falarmos ou de te ensinar como fazer o seu momento devocional, eu quero trabalhar as suas motivações. Essa aula fala sobre identificar as suas motivações, ou seja, os seus porquês. Quais são as razões que te levam a fazer o seu momento devocional, a desejar ter esse momento com Deus? É muito importante trabalhar isso. Eu estou trabalhando as bases. Portanto, você não vai fazer o seu momento devocional porque você tem medo de um castigo de Deus. Você não vai fazer o seu momento devocional porque você quer impressionar as pessoas. Você não vai fazer o seu momento devocional porque você de repente tem medo do seu líder espiritual, embora você deva respeitar a sua liderança espiritual. Ou seja, você tem que identificar as suas motivações e fazer o seu momento devocional com as motivações certas. Então eu vou te apresentar aqui 3 motivações que eu vejo que são fundamentais e que dão base para que você desenvolva o seu momento devocional, o seu momento maravilhoso a sós com Deus. Eu quero te apresentar agora, à luz da Bíblia, o que me motiva. Quais são as minhas motivações, os meus porquês para que eu tenha esse momento devocional, esse momento a sós com Deus. A minha primeira motivação está registrada em 1 Pedro 3, versículo 18. Mas antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que me motiva a ter esse momento a sós com Deus é eu precisar crescer. Eu preciso crescer. Eu não posso só me contentar com aquele alimento que eu recebo quando me converti. E veja que mesmo depois de todo esse tempo no Evangelho, eu praticamente cresci, nasci dentro da igreja, já tenho 20 e poucos anos de ministério pastoral e eu continuo buscando crescer. Eu preciso crescer. Eu ainda tenho tanto a aprender. Eu preciso tanto aprender com o Espírito Santo e por isso eu tenho essa razão, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A segunda coisa que me motiva a querer ter esse momento devocional, esse momento a sós com Deus, é a sede de Deus. Essa sede, por que não dizer, essa fome de Deus. Para isso eu uso o Salmo 42, um texto muito conhecido, no versículo 1. A minha alma tem sede de ti, como a corça, como o cervo, anseia pelas correntes das águas no tempo de seca, né?
Assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti. Então a segunda coisa para mim é a sede de Deus. Eu preciso de Deus. Eu preciso da presença de Deus. Não só nos momentos de culto, quando a igreja está reunida, seja num templo, seja numa garagem, seja numa casa, numa cela, não importa. Não só nesses momentos que são sublimes e maravilhosos, mas naquele momento em que eu estou ali, eu e Deus, eu tenho sede de Deus, eu preciso me alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento. Eu preciso orar, eu preciso falar com Deus. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. E quando nós lemos a palavra, meditamos na palavra, Deus fala conosco. Então, ela é uma relação, de mão dupla. Eu falo com Deus, Deus fala comigo e assim sucessivamente. Então, essa é a minha segunda motivação. Antes de eu falar da minha terceira motivação, do meu terceiro porquê de querer estar a sós com Deus e ter a minha vida devocional, eu quero falar para você o seguinte, duas coisas. Primeira, você pode ter os seus porquês, você pode ter as suas razões, você pode ter outros textos que vão dar base aí para as suas motivações. E se você tem isso, coloca nos comentários aí, escreva aí o que é que motiva você a querer fazer a sua vida devocional, ter a sua vida devocional, ter o seu momento a sós com Deus. Escreva aí que eu quero saber. A segunda coisa é pedir a você, se você está gostando desse vídeo, deixe o seu like, faça os seus comentários, como eu já falei agora, compartilhe esse vídeo e se inscreva no meu canal. A minha terceira motivação é a intimidade com Deus. Jesus fala lá em Mateus 6,6: Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Isso me fala de portas fechadas. Isso me fala de intimidade com Deus. Em Apocalipse 3,20 é um texto muito interessante que geralmente ele é muito usado para evangelismo. Mas ali o Senhor está falando para a sua igreja, para a igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ceia fala de intimidade. Então, o Senhor quer ter intimidade com a sua igreja. Não apenas nas reuniões maravilhosas, nos cultos coletivos, quando a igreja se reúne, que é algo tão sublime, tão maravilhoso, mas Ele quer ter intimidade, Ele quer ceiar conosco. E o meu terceiro motivo para querer ter esse momento com Deus é ter intimidade com Deus. Estamos terminando a nossa primeira aula sobre como fazer o seu momento devocional. Você percebeu que quando nós trabalhamos as nossas motivações, tudo fica mais tranquilo, tudo fica mais leve e nós tiramos aquele peso dos nossos ombros? É tão bom, né? É tão maravilhoso. E nós teremos então uma próxima aula. E eu também tenho aqui na descrição desse vídeo um link para você baixar o meu e-book 10 passos práticos para você desfrutar do seu momento a sós com Deus. Esse e-book vai te ajudar muito e é um presente que eu estou deixando para você. Então, que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, de comentar, de se inscrever no canal. Você já sabe disso tudo. E desejo profundamente mais uma vez que Deus abençoe a sua vida. Nos vemos na próxima aula.